Olá! Pensando nos desafios que a humanidade enfrenta na busca por preservar o meio ambiente vital para a nossa existência, foi criado em novembro de 2020 o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. A ideia é que o observatório se torne uma referência no acompanhamento e na difusão de dados e informações que vão contribuir para que o Poder Judiciário consiga julgar com mais agilidade e precisão as ações que tratem de violações ao meio ambiente. A partir das medidas adotadas pelo Observatório, vai ser possível traçar estudos, pesquisas, programas, projetos, além da construção de diagnósticos de boas práticas, formulação de políticas públicas visando a proteção do meio ambiente. E no Preservar a Lei de hoje, vamos falar sobre o Observatório do Meio Ambiente. Promover o desenvolvimento sustentável e proteger a biodiversidade da Amazônia Legal estão entre os principais focos de atuação do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. Criado em 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, ele reúne magistrados, integrantes do Poder Executivo e representantes da sociedade civil. Como resultado da atuação conjunta, o IBAMA passou a disponibilizar aos juízes que atuam em causas ambientais acesso ao sistema de satélite que monitora o desmatamento ilegal e a exploração indevida de reservas ambientais. A ferramenta é essencial tanto para a atuação repressiva quanto na prevenção de crimes ambientais. De acordo com o artigo 23 da Constituição de 1988, a fiscalização ambiental é de competência de todos os entes federados. A nossa Constituição Federal é bem clara, é direito de todos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Portanto, impõe-se ao poder público e à sociedade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. E o Preservar a Lei de hoje é especial porque a gente vai ter 2 programas para falar sobre a importância do Observatório do Meio Ambiente. Aqui comigo estão Wilfredo Pacheco, diretor de projetos do Departamento de Pesquisas Jurídicas do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Aragão, pesquisador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e chefe da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do INPE. E completa esse trio o fotógrafo, integrante do observatório e, sem dúvida, um grande defensor da preservação do meio ambiente, Sebastião Salgado, que fala com a gente direto de Paris, na França. Muito bem-vindos, gostaria de agradecer a presença dos 3 e vamos começar o programa de hoje. Wilfredo, a gente está falando do observatório, foi criado no ano passado. Eu gostaria que a gente iniciasse com você falando do CNJ, qual é o principal legado que o observatório pretende deixar? Olá a todos, obrigado, Carla, TV Justiça, pela oportunidade de poder falar sobre a atuação do Observatório do Meio Ambiente CNJ. E o legado que a gente pretende deixar além da abertura e participação da sociedade na construção dessas políticas judiciárias, né, tendo em vista que a gente tem participação de vários integrantes da sociedade civil, de ambientalistas e especialistas do tema, também a gente fornecer sugestões e ferramentas para que os magistrados brasileiros possam mensurar de forma eficiente o dano ambiental e prevenir eventuais violações aos direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais inseridos nesses biomas, e fornecer meios tecnológicos e inovadores de fazer esse combate e prevenção do dano ambiental, né? Então, o Observatório consiste nesse espaço de estudo, monitoramento, discussões, e já tem feito vários resultados interessantes, né? No final do ano passado, nós fizemos um painel de ações ambientais do Poder Judiciário na região amazônica. Nesse painel, nós contemplamos um diagnóstico da atuação dos tribunais brasileiros, dos 9 tribunais, dos tribunais desses 9 estados da região amazônica, né? Utilizamos para isso o nosso Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, chamado DataJud. Esse banco engloba 320 milhões de processos judiciais ao todo, e nós tivemos a oportunidade de fazer esse recorte estatístico. Temos especialistas em estatística, em ciências de dados e juristas, e fizemos esse recorte na temática do meio ambiente, né? Então, isso foi um resultado bastante interessante que trouxe o foco e começa a jogar a luz na temática da proteção do meio ambiente pelo Poder Judiciário. Então, é realmente um centro de pensamento, né? Um think tank com vários especialistas que podem colaborar com o Poder Judiciário no desenho de suas políticas judiciárias de enfrentamento aos danos ambientais e de recomposição ambiental. Sebastião, agora eu converso com você. São quase 5 décadas que você entrega para o mundo o seu olhar. E é um trabalho sensível, questionador, intenso. Quando que o meio ambiente, as questões envolvendo o meio ambiente começam a ficar mais latentes na sua trajetória?
se você observar um pouco do trabalho que eu fiz em fotografia, eu tenho muito pouco trabalho urbano. Meu trabalho é no planeta. Então, eu sempre estive muito próximo, não é, da causa ambiental, mesmo uma parte da minha vida eu não me considerava um ambientalista. Eu realizei um trabalho fotográfico entre 2004 e 2011, que foi apresentado um pouco no mundo inteiro, bastante no Brasil, um corpo de trabalho que se chamou Gênesis, onde eu fui no planeta inteiro buscando as partes prístinas do planeta. Então, eu pude me aproximar de uma maneira quase que macro do meio ambiente planetário. E depois eu comecei um trabalho, quando eu terminei de fotografar e apresentar a Gênesis, em 2013, eu comecei um trabalho fotográfico na Amazônia brasileira, no bioma amazônico, não na Amazônia Legal, mas no bioma amazônico, na parte da Amazônia que corresponde à floresta amazônica, com os aspectos físicos, o sistema de água, o sistema de floresta, os rios aéreos, os sistemas de montanhas da Amazônia, que poucas pessoas conhecem, e as comunidades indígenas. O resultado é um corpo de trabalho que a Lélia, que é a designer de todos os meus livros, que é a curadora de todas as minhas exposições, acaba de desenhar um livro consequente, um livro de mais de 500 páginas sobre a Amazônia brasileira. O livro vai se chamar Amazônia com acento circunflexo, que só os brasileiros escrevem com acento circunflexo. Eu tenho um prazer imenso de participar do Observatório. Eu fui convidado pelo presidente Fux, mas a minha relação com o Supremo não data só do Observatório. Olha, o ano passado, na época da aparição do Covid, com a Lélia, nós conseguimos lançar um apelo, um manifesto assinado por quase 70 personalidades importantíssimas do mundo inteiro, fazendo uma solicitação aos 3 grandes poderes brasileiros em direção a criar-se um cordão sanitário, uma proteção às comunidades indígenas, para não permitir que o Covid entrasse nas comunidades indígenas. E o presidente Dias Toffoli foi o único dos poderes que me respondeu, que respondeu seriamente, foi o Judiciário e, através do Supremo, o presidente Dias Toffoli criou um grupo de juízes, de procuradores, e o trabalho foi extremamente efetivo. Nós tivemos uma resposta colossal e eu tenho certeza que, através dessa relação que nós tivemos com o Supremo Tribunal, nós conseguimos amenizar em muito a questão da penetração dessa calamidade que é o Covid no meio ambiente amazônico. Luiz, o nosso programa de hoje ele é o retrato, né, do Observatório. A gente tem representantes do Judiciário, representantes da sociedade civil, o INPE como um instituto importantíssimo de pesquisa. Essas visões diferentes que o Observatório traz, fortalece o trabalho, Luiz, na sua visão? Olá a todos, é um prazer poder compartilhar as visões dentro do programa. Bom, com certeza, essa diversidade ela é fundamental, né, já que tratamos de um problema complexo, né, que é o tema do desenvolvimento sustentável, e envolve, né, uma mudança radical do paradigma de modelo econômico, né, que passa de um modelo linear, onde o ser humano explora a natureza para a geração de riquezas, para um modelo de desenvolvimento integrado, equilibrando 3 componentes, o meio ambiente, a economia e a sociedade. O meio ambiente, ele sempre foi muito negligenciado. Por muitos, é entendido, né, como um luxo de ambientalistas que chega até a impactar o próprio crescimento econômico nacional. Só que já está estabelecido cientificamente, né, que o meio ambiente ele é uma peça central, né, para o desenvolvimento econômico. Sem ele não há desenvolvimento em nenhum país do mundo.
Então, a diversidade de atores dentro do observatório contribui não só para uma visão plural do tema, que é requerida atualmente, mas também contribui com a comunicação dessa visão para a sociedade de forma ampla. A primeira reunião do Observatório foi realizada em novembro de 2020. Os participantes discutiram sobre o desmatamento na Amazônia Legal. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, 2020 foi o segundo pior período em relação aos últimos 5 anos. Mais de 8.000 quilômetros foram desmatados. O índice só é menor que o recorde histórico registrado em 2019, quando 9.178 quilômetros quadrados foram desmatados. Sebastião Salgado, o senhor acompanha de perto essa evolução do desmatamento na Amazônia, inclusive traz para a gente um mapa de como que isso está ocorrendo nas últimas décadas. O senhor pode nos falar a respeito dessa evolução e o que o senhor destacaria como medidas necessárias para se evitar que o desmatamento aumente? Em torno de 7 anos, eu realizei mais de 40 viagens na Amazônia nesses últimos 7 anos, fora as que eu já tinha realizado antes. Então, eu vivo muito ligado diretamente ao ecossistema. Então, as coisas que eu vou falar, as coisas que me interessam muito no observatório é a possibilidade efetiva do observatório atuar na proteção do meio ambiente. Então, eu queria apresentar um mapa do bioma amazônico. Nesse mapa, nós temos várias cores representando o bioma amazônico. Não é um mapa da Amazônia Legal, é um mapa da floresta amazônica, do bioma amazônico. A gente vê várias cores, vê a parte amarelada, a parte amarela, que são as comunidades indígenas da Amazônia. A gente vê a distribuição dessas comunidades, e essas comunidades indígenas representam em torno de 25% do bioma amazônico. Para ser mais preciso, 25,2% do bioma amazônico são territórios indígenas protegidos pela Constituição. Nós temos também nesse mapa uma parte verde claro. Nessa parte verde claro do mapa são as unidades de conservação. As unidades de conservação são quase 25% também do bioma amazônico. São 24,9% do bioma amazônico, e essas unidades de conservação também são protegidas por lei. Essas terras indígenas e essas unidades de conservação são patrimônio da União, protegidos por lei. E nós temos nesse mapa também uma parte verde escuro. Na parte verde escuro são as terras públicas, o que antigamente a gente chamava de terras devolutas. Foram nessas terras que a Amazônia foi, de uma certa forma, apropriada por um certo número de pessoas. E a gente pode ver nesse mapa uma coloração vermelha. A coloração vermelha do mapa representa toda a destruição e desmatamento da Amazônia e representa 17,25% do bioma amazônico foi destruído, transformado em propriedade rural. Se a gente olhar bem o conjunto agora dessas cores, a gente vai ver que a parte vermelha ela foi basicamente construída em cima das terras públicas. E as terras protegidas por lei, se a gente olha bem os mapas, a parte do mapa em coloração amarela, ele está praticamente intacto, que são os territórios indígenas. Os indígenas, se olhamos bem esse mapa, são os verdadeiros guardiões do bioma amazônico. Onde eles estão, eles protegem a floresta. É interessante agora ver a distribuição das comunidades indígenas dentro do bioma amazônico. A gente pode notar que toda a parte amarela, onde está a comunidade indígena, é um pouco periférico ao centro da Amazônia. A gente vê que a parte verde escuro central, ela está praticamente intocada. E é interessante essa observação. Se a gente retira a parte central do verde escuro do mapa da Amazônia, a gente vai ver
que praticamente a outra parte, o restante do verde, ele foi altamente destruído ou quase todo destruído. Por que a parte central está intocada? E tocada só marginalmente em alguns pontos. É que esta parte corresponde ao que a gente chama floresta de Igapó. São as florestas inundáveis. Se a gente olha na seta negra do lado esquerdo, apontando Tabatinga, e a gente olha na seta do lado direito, apontando a foz do rio Amazonas, a distância entre uma seta e outra são 4.660 quilômetros. É uma distância considerável. E olhe bem, marcado abaixo da palavra Tabatinga, 73 metros acima do nível do mar. Tabatinga está somente a 73 metros acima do nível do mar. Quando das cheias do rio Amazonas, toda essa parte verde escuro e uma parte do verde claro é totalmente inundada. Então, essas terras não serão mais, jamais, invadidas, porque elas não são aptas à agricultura. Elas estão a maior parte do ano sob água. As florestas estão aí, mas são florestas adaptadas a um sistema aquático. Então, quase tudo que tinha que ser destruído de terra pública na Amazônia já foi destruído, exceto algumas partes no extremo norte do Brasil, que o acesso é muito difícil, ainda estão intactas. Então, eu rogo a todos os juízes que me escutam, a todos os procuradores, que são os grandes representantes, as maiores autoridades da nação brasileira, que eles ajudem a proteger esses territórios que já são protegidos pela Constituição e que hoje nós temos uma pressão brutal da destruição, na ocupação, na invasão desses territórios. E, sem dúvida, o Poder Judiciário precisa de instrumentos até para alcançar esse apelo que o Sebastião Salgado fez agora. Wilfredo, a gente sabe que uma das primeiras ações que o Observatório fez foi justamente assinar um termo de cooperação com o IBAMA para o compartilhamento de dados, ou seja, o CNJ passa então a ter acesso aos satélites do IBAMA que fazem esse monitoramento 24 horas por dia. Com base nesses instrumentos, como que o Poder Judiciário pode atuar? A importância de ter de perto esses satélites trazendo informações 24 horas por dia. Essa é uma parceria que dialoga muito com um dos principais eixos de atuação da atual gestão do ministro Luiz Fux, né, que é o Justiça 4.0, que é essa busca por inserir medidas tecnológicas e inovadoras na atuação do Poder Judiciário. Então, essa parceria com o IBAMA tem esse potencial de ser bastante profícua, não só pela expertise na apuração do dano ambiental que eles possuem, mas também na expertise de produção de laudos ambientais, laudos de desmatamento, e na disponibilização e uso dos dados existentes em seu banco de dados. E não só foi firmado esse ACT com o IBAMA, mas também firmamos um protocolo de intenções esse ano entre o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nesse momento aqui, participando e representado pelo Dr. Luiz Aragão. Então, esse diálogo contínuo com a sociedade civil, também a partir do observatório, com essa lutar presença do Sebastião Salgado, que dá essa visão única, esse olhar antropológico aos povos e comunidades tradicionais, às comunidades indígenas, essas ONGs também dialogam com esse assunto e tem esse sentido de dar esse contexto ambiental e social. Outro importante instrumento que o Observatório vai trabalhar é na criação de um sistema tecnológico de monitoramento que vai permitir que promotores do Ministério Público possam receber alertas sobre o desmatamento e queimadas nas florestas a partir de imagens de satélites. A parceria vai contar com o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Luiz, o Brasil encerrou 2020 com o maior número de focos de queimadas em uma década. Inclusive, segundo o INPE, ultrapassamos os 220 mil focos. O índice só fica atrás do recorde registrado em 2010, quando chegamos a 319 mil focos. Luiz, como esses dados devem ser observados? Bom, quando olhamos a questão do fogo, esses dados, né, eles nos mostram rapidamente a magnitude do problema, porque a primeira coisa é que, independente se o fogo é legal ou ilegal, ou de onde esteja queimando, né, o número de focos que são detectados pelos satélites, eles aumentam a poluição atmosférica, levando a doenças respiratórias, existe uma maior probabilidade
de danos à infraestrutura, à agricultura e o próprio meio ambiente, principalmente quando pensamos na questão da biodiversidade e estoques de carbono. E isso claramente se reverte a prejuízos aos cofres públicos. Por exemplo, no caso de 2020, né, havia a vigência do decreto 10.424, que entrou em vigência em julho, proibindo fogo por 120 dias, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Então, a ocorrência do fogo, basicamente, durante esse período, era ilegal. E as ferramentas tecnológicas mostram onde isso está ocorrendo para que haja, então, planejamento para acesso a essas áreas e a coibição do problema. Na minha visão, não existe justificativa para assumir, né, que o fogo é normal. Certo, agora a gente vai fazer uma rápida pausa, daqui a pouco o Preservar a Lei está de volta. O Preservar a Lei está de volta. O ministro Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em setembro de 2020. Logo no discurso de posse, o ministro indicou que um dos eixos de sua atuação à frente da Suprema Corte do Brasil seria o meio ambiente. Poucos meses depois, o presidente do Supremo anunciou a criação do Observatório do Meio Ambiente. O ministro destacou que ações coordenadas devem ser adotadas o mais rápido possível. Vamos ver. Hoje, no mundo, se preconiza que somente os países que tutelam os direitos humanos e tutelam o meio ambiente é que são países incluídos no Banco Mundial como participantes do ranking Doing Business. E nós não poderíamos ficar distante dessa política ambiental máxima quando a nossa Constituição estabelece um direito com cláusula pétrea de que todos nós temos esse inalienável direito a um meio ambiente saudável. Isto é um momento de grande satisfação, um momento de desvanecimento mesmo para todos nós do Conselho Nacional de Justiça, numa demonstração que estamos vigilantes a todos os reclamos da sociedade nacional e internacional e o Brasil dando um passo à frente através do órgão do judiciário, que é realmente o guardião desses projetos e dessas conquistas. Sebastião, a gente vê o ministro Luiz Fux em algumas oportunidades falando que um país não pode se desenvolver, não se desenvolve economicamente caso ele não tenha aí um foco no meio ambiente. A sua formação é em economia. Eu gostaria de perguntar, com base nessa formação, como é que se equilibra essas questões, meio ambiente e economia? Eu acho que se equilibra muito bem, principalmente a economia amazônica. A economia amazônica, hoje existe uma predação da maior concentração de riquezas que um país possa ter, que é a floresta amazônica. Se a gente considera o valor dessa floresta, é brutal. E nós conseguimos calcular um pouquinho o custo de uma floresta. Nós estamos reconstituindo um ecossistema muito parecido com o que foi destruído na Mata Atlântica, no Vale do Rio Doce. E o preço para a reconstituição de 1 hectare é caríssimo, custa-se uma fortuna. E o preço de 1 hectare de floresta é o preço que você precisa colocar para reconstruir essa floresta, para reconstituir essa floresta. Então, se você considera o que está se destruindo na Amazônia e que você tem que reconstruir, é um preço altíssimo. Nenhuma propriedade rural na Amazônia que se abate hoje as árvores para construir propriedades de soja, propriedades de gado e outras, jamais na história dessa propriedade ela vai gerar riquezas que compensem o valor da floresta que está sendo destruída. E existe uma proposta nova de economia para a Amazônia. A Amazônia não tem que só utilizar esse modelo velho, precário, esse modelo devastador de destruição. Existe hoje uma demanda de produtos ecológicos para alimentação no planeta inteiro. E a Amazônia é a maior concentração biológica do planeta. Eu compro aqui
100 gramas de açaí que vem da Amazônia, 100 gramas por 20 euros, o que significa 200 euros um quilo de açaí aqui na França. E se a gente considera as possibilidades que a gente tem de todas as castanhas, de todos os frutos, de todas as seivas, de tudo que a Amazônia produz, hoje nós temos uma alternativa econômica considerável através da indústria extrativa na Amazônia. Hoje existe uma possibilidade incrível de se oferecer uma alternativa turística através da Amazônia. Então, é uma questão de opção, como o presidente Fux determinou, falou há poucos minutos, não é, sobre essa necessidade da modernidade do Brasil configurada num outro conceito através do meio ambiente no planeta. E nós teríamos apoio da comunidade internacional e conseguiríamos gerar um fluxo de entrada de capitais na Amazônia, consequentemente no Brasil, maior que jamais nós teríamos conseguido. Olha, a destruição da Amazônia não só provoca uma destruição efetiva de um espaço, não é, que ele é essencial para o planeta, mas por cada foco de fogo na Amazônia, não é isso? Como o Luiz Aragão acabou de falar, é uma pequena bomba de carbono que nós estamos lançando na atmosfera e provocando um aquecimento global de uma maneira aceleradíssima. O fogo geral na Amazônia é uma verdadeira bomba de carbono que está levando o planeta a um aquecimento rapidíssimo. A madeira é carbono puro, e quando você queima a madeira, existe um retorno puro de carbono na atmosfera. Então, eu acho que o Brasil, apresentando um projeto desse, ele seria super bem recebido, ele conseguiria as fontes de financiamento, nós passaríamos a ser considerados de uma forma distinta na comunidade internacional e o país só teria a lucrar preservando a sua maior concentração de riquezas, que é a maior concentração de riquezas do planeta, que é a floresta amazônica. Sem a menor dúvida, esse é um tema que cabe muita discussão. O nosso tempo de hoje está terminando, mas isso não significa que vai acabar por aqui, porque a primeira parte do programa sobre o Observatório do Meio Ambiente termina. Mas semana que vem eu volto com os nossos convidados, o Wilfredo Pacheco, diretor de projetos do Departamento de Pesquisas Jurídicas do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Galvão, pesquisador titular do INPE, e o fotógrafo Sebastião Salgado. Eu fico por aqui, acompanhe a programação da TV Justiça no nosso canal no YouTube, é TV Justiça Oficial. Até a semana que vem.